Oi, gente, tudo bem? Deixa eu pôr meus óculos aqui, conversar com vocês. Estão almoçando, meus queridos? Pois é, eu acabei de almoçar e a gente vai ver esse vídeo maravilhoso. Restaurante que servia pastel recheado com carne de cachorro. Socorro! Já peguei minha coquinha aqui pra ajudar, porque acabei de almoçar. Então assim, ó, vídeo no final de semana, olha só que legal, tem vídeo todos os dias aqui no canal, agora inclusive nos finais de semana, então é de domingo a domingo ao meio-dia, vídeo aqui no canal, então já deixa o like aí pra saber que tu tá empolgado, empolgada, já deixa o comentário, Lu, estou aqui, pra eu saber que tu tá assistindo o vídeo comigo, que tu chegou nesse momento aqui, se tu clicou nessa thumbnail, Lu, estou aqui, que vai me deixar muito felizinha. Jesus defenderá. Gente, tem muito que eu só cliquei pra ver esse vídeo, eu digo, não, tenho que conversar com o pessoal. Corri aqui, porque eu fiquei sabendo desse vídeo por esse post aqui, o canal é Iconografia da História, espero ter falado direitinho. Então depois vocês passem lá pra prestigiar o canal também, deixar um like. Mas assim, vou assistir porque tem uma história semelhante aqui em Porto Alegre. Segura essa periquita. Os cachorros são muito próximos do ser humano. A maioria das sociedades trata os cãezinhos como animais de estimação. Por isso, é muito chocante quando se descobre o que aconteceu em Santos em 1990, quando Foi em 1990 e em Porto Alegre foi antes. Em Santos. o restaurante foi fechado por vender pastel com carne de cachorro. Fala galera, Joel Paviotti aqui do canal Iconografia da História, muito bom estar com vocês mais um dia. A gente foi resgatar uma história lá do fundo do baú para trazer aqui para vocês, e essa história é o maior pesadelo. A de Porto Alegre tá mais ainda no fundo do baú, mas como esquecer? De quem gosta de um pastelzinho, tá? Vocês me viram no vlog de segunda-feira. Se tu não viu esse vlog, vou deixar no card, na tela final, porque foi um vlog bem divertidinho, mas vocês viram ali o quanto eu gosto de pastel. Gente, eu adoro pastel. Gente, eu adoro. Pastel salgado, pastel doce, pastel hoje, pastel ontem, pastel sempre. Pastelzinho gostoso com molho de pimenta, um ketchupzinho, mas eu vou falar pra vocês sobre o horror do pessoal de Santos que comeu esses pastéis e descobriu depois que o recheio era de hot dog. Bom, enfim, Fernandão, roda a vinheta. De hot dog. Ai, que droga. Eu adoro essa vinheta. Que Deus me ajude. Pessoal, E lhe serei fiel. Que Deus me ajude. gostaria, para começar, que vocês olhassem essa manchete aqui da Folha de São Paulo, em 1990. Abre aspas. Restaurante vendia carne de cachorro como recheio de pastel. Entendeu isso aí, Fernandão? Você viu isso? Eu vi, fiquei chocado com isso aí. Chocado, velho. Chocado. Na época, o Porque assim, quem tá comendo pastel não sabe, né? Não sabe. Porque era o que acontecia aqui em Porto Alegre, vou entregar. Tinha uma pastelaria muito movimentada, muito famosa na década de 70. E, assim, ela era próxima de uma grife de roupas que os meus pais trabalhavam. Era na mesma rua, tipo, a loja da grife. A grife tinha confecção própria. O Babisco, meu pai, era alfaiate e a Mamis Lee, minha mãe, era modista. Então, ambos trabalhavam na confecção das roupas desta grife masculina, entendeu? Então, eles não trabalhavam propriamente na loja. A loja ficava nessa parte, né? Daí, na parte de trás da quadra, era a confecção. Mas aqui na rua dessa grife masculina, ficava aqui a loja da grife, tinha uma ou duas lojas, e aqui ficava a pastelaria. E era assim, na década de 70, essa pastelaria bombava em Porto Alegre, e quem estava comendo aquele pastelzinho nem imaginava do que era feito. O jornal era dono do periódico Notícias Populares, uma espécie de jornal do povão que tratava de notícias, dando notícias de forma mais simples e de fácil entendimento possível. Bom, essa manchete é bastante chocante exatamente porque o cachorro, para nós, brasileiros, não é fornecedor de carne para alimentação, né, galera? É uma questão cultural. Os cachorros na cultura ocidental e latina viraram pets de estimação, animais domesticados e que a gente gosta muito, que são muito fofos. Chiteike, Kika, saudade de vocês. Passaram a se aproximar cada vez mais da família humana.
E da Olenka, é claro. Não aceito que digam que a Olenka é encrenqueira, porque ela é uma princesa. Ela é meiga, ela é querida. Tá bom? Eu me lembro que quando eu dava aula em sociologia, no primeiro bimestre, né, com os alunos, a gente faz um trabalho de entender relativismo cultural e alteridade. Quer entender o quê? Entender que as outras culturas são diferentes e não necessariamente uma coisa é ruim ou uma coisa é boa. Não, às vezes é ruim mesmo. Vamos conversar. Tá, não necessariamente. Mas também não dá pra passar pano pra tudo. Tem umas culturas aí que tu fica, meu Deus, que é isso, senhor, né? Casamento com... Nem vou falar pra não desmonetizar esse canal aqui, nem é o vídeo, é o canal. Mas, vamos seguir, que o negócio é o pastel. Boa, mas elas são relativas e a gente pensar que só nossa cultura é boa é um aspecto errado da noção humana. E eu sempre mostrava uma foto de um indiano esquelético, claramente desnutrido, e uma vaca bastante grande do lado. E aí os alunos sempre falavam assim, pô, professor, por que esse cara não faz churrasco dessa vaca, desse boi? Porque lá na cultura dos caras, em determinadas regiões, por conta do hinduísmo, esse é o animal sagrado. Para eles não é verossímil que esses animais sejam abatidos para serem comidas. Que é mais ou menos o que acontece com a gente, com o cachorro. Eu dava esse exemplo. Obviamente que nos últimos 30 anos, os pets têm ocupado um lugar cada vez mais próximo dos humanos, principalmente os cachorros, movimentando a economia e gerando aumento do sentimento de pertencimento entre eles e os seres humanos. Obviamente vocês estão observando aí um aumento dessa relação de carinho entre homens e pets, principalmente os cachorrinhos. Hoje temos muitas pessoas, inclusive, que se autodenominam como pais de pet, que os cachorros realmente fazem parte da família. Tem muita gente que gosta de gato também, então são os dois mais populares de pet. Mas nem sempre foi desse jeito. Nos anos 80 e 90, por exemplo, o governo tinha políticas bastante pesadas. Deixa eu dar um pause, porque eu achei uma foto da princesa, minha cachorrinha que roubaram e que eu nunca mais encontrei, gente, que é uma dor até hoje. E que eu segui da fala aqui do vídeo, achei uma foto dela, gente, peraí. Olha que fofura, gente. Ai, olha que amor esse bichinho, gente. Ai, minhas unhas estão tudo lascadas, não repara. Ai, meu Deus. Ai, tomara que ela não tenha sofrido, que tenha encontrado uma família que tenha dado muito carinho, gente. Ai, que saudade. Gente, presta atenção, mais um assunto satélite aqui. A princesa desapareceu, a gente buscou, procurou, ofereceu recompensa e tudo mais, e infelizmente não encontramos a princesa. Foi muito triste, foi um momento muito triste pra mim e pros meus pais, que também gostavam muito dela. Então, nós três estávamos arrasados, né? E passou tempo, acho que passou mais de ano, sabe? E então um dia eu tô aqui em casa e eu tava fazendo alguma coisa, não lembro o que eu tava fazendo, tava caminhando. E eu enxerguei a princesa nos meus pés, fiz assim pra não pisar nela, sabe? E daí eu, sabe, em visão satélite, assim, né? Eu não enxerguei propriamente, eu vi aquele bolo branco ali. E eu fiz assim pra não pisar e depois eu... Gente, a princesa já não tá aqui há tanto tempo, né? E eu do nada... pensar nela a ponto de tentar não pisar. E eu achei aquilo esquisito, fiquei quieta, sabe? Fiquei quieta, porque era muito esquisito, né? Eu não ia dizer, oh, mãe, tô pirando, né? E aqui em casa nós tínhamos o costume de almoçar, né? E jantar juntos, né? Eu e os meus pais, a gente sempre fazia as refeições juntos. Dava, graças a Deus, pelos horários de trabalho do meu pai, claro. Nós jantávamos quase à meia-noite, quando ele chegava do trabalho, mas nós almoçávamos e jantávamos juntos. Então, na janta, nesse dia, meu pai falou assim, bem emocionado, sabe, com lágrima nos olhos. Ele disse assim, eu tava trabalhando, e o Babisco era alfaiate, então eu tô aqui, o computador tá na máquina de costura dele, que eu uso agora como escrivania para trabalhar. E então, ele trabalhava numa alfaiataria, que era dentro do shopping. Era também uma grife masculina, só que não era confecção própria, mas tinham os alfaiates na loja para fazer ajustes nas roupas quando eram vendidas, né? Uma grife masculina.
Então o Babisto estava ali, sentado na máquina, né? Costurando, fazendo um ajuste numa roupa, e ele veio assim, e eu enxerguei a princesa nos meus pés, porque quando ele costurava em casa, ela ficava sempre nos pés dele mesmo, ele era o preferido dela. Ele e minha mãe, eu era a terceira colocada, né, pra princesa. Então, e ele bem emocionado, assim, que por segundos ele enxergou a princesa, e a minha mãe disse assim, ai, hoje, quando eu tava cozinhando, eu também, assim, de rabo de olho, enxerguei a princesa, porque quando a minha mãe cozinhava, ela sempre largava um petisco pra princesa. Mas o impressionante é que foi nós três termos a impressão de ter visto a princesa no mesmo dia. Daí, claro, eu contei que eu também quase caí, porque eu achei que eu ia pisar nela, né? E nós três termos visto ela no mesmo dia, e assim, muito tempo depois, não é anos, sei lá, um ano e meio depois, sabe? Então, tipo, aquela saudade, aquela coisa do recém se separar já tinha passado. Então, eu tenho pra mim que aquele dia foi o dia que ela faleceu. Não sei. Ai, olha, o vídeo virou outra coisa. Vamos ver aqui, vamos fazer o react. Para lidar com cachorros de rua. Geralmente, o que o Poder Executivo Municipal fazia, né? A figura das zoonoses, através das zoonoses, que eram essas instituições que cuidavam dessa questão da saúde pública relacionada a animais. As zoonoses implantavam um sistema de recolhimento dos animais através das famosas carrocinhas, que muita gente deve ter ouvido falar. Quem é dos anos 80 e 90 sabe o temor que a molecada tinha e a cachorrada tinha do homem da carrocinha. E olha, nem todos os cães eram enviados para lugares decentes quando eles eram capturados pelo homem da carrocinha. Existiam inúmeras cidades que na verdade sacrificavam os cães com a justificativa de manter a saúde pública funcionando mesmo que esses cães estivessem saudáveis, sobretudo em surtos de raiva que ocorriam em tempos com cachorros de rua. Então usava-se essa justificativa para sacrificar cães. Eu me recordo de ver cachorros espumando nas ruas nas cidades há anos atrás, tá? E só após adotarem a política de vacinação de cães de rua que melhorou a situação e a política também de castração desses animais. Eu lembro de ouvir falar da carrocinha e tudo mais. Eu nunca vi uma carrocinha passar na minha rua, recolher animais, mas faz sentido que mais antigamente tivesse surtos de raiva e por isso, mas ainda assim, ainda bem que as coisas evoluíram, melhoraram, e a gente tem que buscar isso sempre. Animais. Obviamente que os donos de cachorro passaram a ter mais consciência da importância das vacinas para os seus pets, também conforme a gente foi evoluindo nessa relação com os bichinhos. Em 1990, uma notícia do jornal Folha de São Paulo, através dos Notícias Populares e a Tribuna de Santos, destacou um restaurante que funcionava na cidade de Santos, em frente à Praça dos Andradas, tá? Uma praça muito famosa lá também. O nome do restaurante era Rainha da Praça e o estabelecimento era conhecido pelos salgados e pastéis que fazia e vendia a preços módicos. O proprietário do local era um chinês que veio para trabalhar no Brasil e ficou... Então, a pastelaria aqui de Porto Alegre também era de propriedade de chineses. Eu não sei se eu já comentei, mas a pastelaria aqui de Porto Alegre vendia pastéis com carne de cachorro e rato. Gente do céu! E era assim, ó, conta a lenda que era uma pastelaria muito frequentada, muito famosa, muito... por Santos. Ele montou o local para fazer a vida ali com a família, enfim, né? Trabalhar, ter seu sustento e tal. Segundo o que pudemos pesquisar, o restaurante era bem frequentado e conhecido, mas o cidadão, dono do restaurante, aprontou uma cachorrada com os clientes. Acabaram descobrindo que o dono do restaurante estava recheando pastéis com carne de cachorro misturada. Tá, a manchete é do cachorro no pastel, mas lobisomem deixa pista de arrepiar. Gente, eu já quero saber dessa matéria também. Com carne de vaca. Quem descobriu o fato
foi o microempresário que alugava o andar de cima do restaurante que fazia pastéis com o dog, né? O restaurante que fazia pastéis com os cachorrinhos, coitado dos cachorrinhos. O microempresário estava trabalhando na sua confecção quando ouviu um barulho muito forte que se assemelhava a uma paulada. Então esse microempresário, ele trabalhava, tinha a sua empresa, né? Com as máquinas ali de costura, de confecção, em cima. Que o chinês não contava era do espírito fofoqueiro do brasileiro. O quê? Hã? O que tá acontecendo ali? Ah, olha aí. Vai criticar os fofoqueiros? Não, fofoca tem seu valor. Germinado, mas em cima, como um esquema de sobrado, com o restaurante aí Rainha da Praça. Na reportagem que nós tivemos acesso, que vai ficar aí no primeiro comentário, o microempresário explicou, abre aspas, eu estava olhando na janela e de repente vi 2 chineses tirando a vida de um cachorro e já estavam com a faca nas mãos para cortá-lo ao meio, tá? Fecha aspas. Bom, o empresário então resolveu... Não, olha, é fascinante o poder fofoqueiro do brasileiro, mas ai, ver um cachorrinho... gente, pelo amor de Deus. A pastelaria que vendia carne de... pastel com carne de rato aqui em Porto Alegre era muito famosa. Minha mãe comprava pastel nessa pastelaria. Ela contava que, tipo assim, era muito bom. Era muito bom o pastel, não sei o que. E como era próximo do trabalho, tipo, quase toda hora, todo dia, sei lá, ela comprava aquele pastel. E que meu pai criticava ela e dizia assim, tu não sabe como isso é feito. Como é que tu vai comprar? Tu não sabe. E ela, ai, como o Pedro. Ai, como o Pedro é nojento. E assim, Babisco era nojentinho, gente. Realmente, ele era nojentinho. Virginiano. Virginiano, eu me identifico. A gente quer tudo bem direitinho, bem limpinho, bem organizadinho, sabe? Ele nunca comprou pastel ali. E daí, quando veio à tona todo... meu pai não perdoou. Eu falava, eu te dizia, com o meu carne de rato. Gente, socorro. Vamos ver isso aqui. Pelo amor de Deus. Resolveu chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, o cachorro já estava picado e tinha até bife do coitado do bichinho sendo colocado em um tacho. No local, os policiais encontraram 2 facões sujos de carne de cachorro, um porrete e aparelhos de barbear com pelos de cães. Na delegacia, o chinês insistiu que não recheava o pastel com a carne do cachorro. E em depoimento, segundo o jornalista, ele disse, abre aspas, brasileiro não sabe de nada, não tem noção como a carne de cachorro é gostosa, fecha aspas. Meu Deus do céu. A gente não tem mesmo, porque eu jamais vou comer um cachorro, sabe? Graças a Deus que a gente não tem essa noção, tá? Você não tá vegana? Não, adoro um churrasco, sou gaúcha, tá? Mas cachorro não, graças a Deus. Sabendo que é um cachorro. Segundo a polícia, o dono do restaurante deixava para tirar a vida dos bichinhos quando as máquinas da confecção começavam a funcionar, da confecção que faz na parte de cima, para não deixar o barulho dos gritos e porretadas chamar a atenção das pessoas. Na época, pessoal, a reportagem também apurou com testemunhos. Não, imagina, é o karma, né? Por isso que foi descoberto, porque eu já ia dizer, imagina a energia do lugar, credo. Testemunhas e vizinhos que o dono do restaurante usava cadelas no cio para atrair os cachorros. Inclusive, ele mantinha uma cadela caramelo e usava restos de comida para fazer a aproximação dos pobres bichinhos que iam virar recheio de pastéis, tá? Olha que fita louca, molecote. Vocês lembram? Numa época o cara falava assim que tinha espetinho de gato, não sei o que, não sei o que. Eu nunca fui atrás dessa história também, mas... Não sei se realmente existiu, mas assim, até hoje, quando a gente vai comprar um espetinho desses, a gente diz, vamos comer um espetinho de gato? Claro que a gente espera que seja carne bovina, né? Mas aqui, pelo menos em Porto Alegre, com as pessoas que eu convivo, a gente só chama aquele espetinho de gato. Isso aqui tá me embrulhando o estômago. Na delegacia, os donos do restaurante disseram que não recheavam o pastel com os cachorros. Ele afirmou que os cachorros eram para consumo próprio,
Mas a conversa não colou, É. né? Parece que quando o cara vai preso com a erva lá, o cara não é para consumo próprio. Mas a conversa não colou não, porque os caras foram da cozinha e tal, essas coisas. Porém, nós estávamos nos anos 90. Não havia ainda muita legislação para proteger os animais. No fim das contas, o local foi fechado pela vigilância sanitária. Hoje iria a gente do TikTok lá, a gente... Tá, mas tudo bem, não tinha uma legislação, olha, falei direitinho, para proteger os animais, mas não tinha para proteger as pessoas que comeram esses pastéis? Não foi feito um crime contra essas pessoas também? Falando em Porto Alegre, teve o pastel de rato, mas Porto Alegre já teve também a linguiça de carne humana, né? Para Porto Alegre, Jesus defenderá. de ONG, de um monte de lugar e o bicho ia pegar e o cara seria preso, inclusive. Mas assim, antes da denúncia, o restaurante chegou a funcionar um bom tempo e sabe-se lá quantas pessoas comeram carne de cachorro no pastel. Em Santos, o pessoal começou a chamar o pastel do restaurante de pastel de hot dog, mas o fato deixou a população bastante assustada e entrou para os casos mais conhecidos da região da Baixada Santista. Obviamente que nós, olhando com os olhos de hoje, a gente vai ficar mais horrorizado ainda com essa história toda. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e, se possível, também ajuda a gente no Pix. Eu vou deixar duas histórias aqui também para vocês assistirem, que são duas histórias também. Gente, e essa foi na década de 70, isso, aqui em Porto Alegre, do pastel de rato. E eu acho que foi em 2022 ou 2023... Eu agora não tô bem lembrada, assim, final do ano, lá por dezembro. O meu irmão Marcos, ele tava fazendo uns exames pré-operatórios. Foi um momento bem assim, que a gente ficou muito preocupado com ele, porque era a remoção de um câncer, né? Mais uma vez um câncer. As pessoas da minha família enfrentam, e não é assim, ai, da minha família, ai, alguma coisa consanguínea, não, porque é tipo, é na minha família e é cunhadas, entende? Então não sei, gente. Cunhado, minha mãe, meu irmão, ai, gente, bom. Então, eu fui nessa consulta com o meu irmão, era uma consulta muito importante pra gente conseguir agendar pelo SUS, essa cirurgia e tudo mais. Tava complicado, ele tava indo nas consultas sozinho, não sei porque a esposa dele não conseguia ir, nem o filho, então eu digo, eu vou contigo, né? Fui e saímos tranquilos, porque conseguimos o que a gente tanto queria, né? E na volta ele foi me levar até o ponto de ônibus pra eu vir pra minha casa, então ele ir pra casa dele. E quando a gente tava voltando a pé, saiu do hospital a pé, caminhando pelo centro de Porto Alegre, a gente passou na frente de onde ficava essa loja onde nossos pais trabalhavam. Não existe mais a loja, né? Não existe mais essa grife e tal, mas eu sabia que era ali, mas não sabia exatamente onde. E então eu comentei com meu irmão, né? Mano, não era aqui que a mãe e o pai trabalhavam, que tinha a grife tal, né? Não vou dizer o nome. E meu irmão, sim, daí ele me apontou exatamente aonde era, né? Era aqui. E daí ele pulou umas 2 lojas e apontou assim, e ali era a pastelaria do rato. Eu disse, quê? E ele olhou assim pra mim e disse, era um pastel bem bom. Deu, outro que comeu o rato. Gente do céu. Não, e um dia eu tava na faculdade, né, tendo uma aula lá normal, não sei, não me lembro o que era a aula, e a professora começou a falar que tinha uma pastelaria em Porto Alegre, que não sei o que era muito famosa, que bombava demais, que ela adorava o pastel, e depois descobriram que era pastel de rato. Até minha professora, gente do céu. Imagina tu descobrir que tu comeu pastel de rato. Ai, Deus livre, Deus livre. Então, eu até catei aqui uma reportagem sobre isso para contar em melhores detalhes para vocês sobre o pastel de rato, né? Tá, encontrei um blog com um post de 20 de março de 2017, pastel do chinês. Pelo que eu entendi no que ele tá falando aqui nesse post, houve alguma suspensão de importação de carne gaúcha por parte do governo chinês. Eu não sei o que eles alegaram, que, sei lá, não tava muito vigilância sanitária, sei lá eu.
E eles disseram, não queremos mais. Então esse cara ficou meio ofendido, eu acho. Ó, quando li que a China suspendeu as importações das carnes podres, lembrei de um fato ocorrido em Porto Alegre lá pelos anos 70. Tinha uma pastelaria, cujo nome não lembro, localizada no centro da cidade, em que o proprietário chinês vendia saborosos pastéis feitos com carne de rato e cachorro. Ai, me dá uma coisa só de imaginar. Imagina, gente, tu descobrir que tu comeu um lanche desses. No sótão, ele mantinha várias gaiolas com tenros camundongos para posterior abate. As filas com famintos consumidores fazia a alegria do... Agora ele usa uma palavra que eu recentemente descobri que não é legal, que é Xing Ling, 2 palavras. Só que assim, antes de eu descobrir que não é legal tu usar, eu sempre usava, vamos comprar um Xing Ling, não sei o que, quando a gente compra nessas lojas tipo R$1,99, né? Mas eu sei que Xing Ling é a nossa pronúncia, mas são palavras que realmente existem no idioma chinês. Acredito que no mandarim. Que é Zinlin, e que seria 0 estrelas. Que realmente é um produto ali de uma qualidade inferior, não sei o que, entendeu? Então, parece que Zin é estrela e Lin é 0. Eu posso estar falando uma bobagem sem tamanho. Quem domina o idioma mandarim, me corrija aqui, tá? Eu não tô dizendo que é isso. É o conhecimento superficial que eu tenho, é esse. Mas vamos voltar aqui. As filas com famintos consumidores fazia a alegria do Xing Ling e todo mundo comia e saía satisfeito de lá. Realmente, tanto a minha professora quanto o meu irmão e a minha mãe, quando conta a história, diz que a pastelaria vivia lotada, que tinha fila, porque o pastel era muito saboroso. No dia, a fiscalização sanitária... Gente, alguém soprou no ouvido da fiscalização. Por que eles iam adivinhar que tinha camundongo na pastelaria, gente? Quem será que deu essa... De mãos dadas com a polícia, resolveu fazer uma visita ao local. A pastelaria foi fechada e o seu dono preso. Durante o interrogatório, falando um português enrolado, o chinês disse que não tinha cometido crime algum, pois no seu país, comer cachorro e rato e outras iguarias similares era normal. Querido, tu não estava no teu país, estava no Brasil, tá bom? Porque eu sei, principalmente atualmente, se eu chegar lá na China, digo, porque eu sou brasileira e no Brasil é assim, né, gente? Dá um problema. Principalmente se eu disser que sou católica. Bafo pro caso. Acredito que, apesar de vários anos passados, muita gente que por lá passou não pode nem ouvir a palavra pastel. Quem é da minha geração talvez lembre de um filme chamado Mondo Cane, não sei o que é isso. Nunca assisti tanta... então tá, né? Nós também não queremos saber disso.